Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu venho aqui hoje nessa tribuna, senhor presidente, mais de uma vez eu utilizei desse microfone para fazer um apelo aos colegas deputados que a gente pudesse conduzir essa casa de modo a aproximá-la da sociedade, aproximar não só o parlamento, não só os deputados, não só os partidos políticos, mas que a gente pudesse também aproximar a sociedade dessa casa. E, infelizmente, a gente vê que esse parlamento, que a Câmara dos Deputados, continua caminhando no sentido exatamente oposto aos anseios da população brasileira. No momento em que a população nos assiste, em que milhares, para não dizer milhões de pessoas acompanham essa sessão à espera de que nós nos pronunciemos acerca do auxílio emergencial, da vacinação e de outros temas relevantes, essa casa se debruça em torno de uma PEC que nada mais é do que o aumento da impunidade para a classe política no nosso país. Eu quero também aproveitar a oportunidade para repudiar, já que a casa não faz, eu, através do mandato a qual eu represento os mineiros e uma boa parcela da população brasileira, eu venho aqui repudiar a tentativa do ministro Paulo Guedes em vincular a concessão do auxílio emergencial ao fim do investimento mínimo na área de saúde e na área de educação. O ministro Paulo Guedes, que por várias vezes foi muito desrespeitoso com o povo brasileiro, ao qual ele chegou inclusive a chamar de vagabundo, dizer que se conceder mais auxílio, o povo não vai querer trabalhar, como se auxílio emergencial fosse uma fortuna, como se desse para viajar para a Europa. Justo ele, que nunca trabalhou, que nunca teve uma carteira de trabalho, que não sabe o que é trabalho, desrespeitou por N vezes o povo brasileiro e agora vem nessa tentativa covarde, de colocar o povo brasileiro refém. Olha, vocês escolham ou saúde, ou médico para atendê-los, ou uma escola pública de qualidade, ou auxílio emergencial. Os dois não dá. Essa é a fala do ministro Paulo Guedes. Eu espero que essa casa responda à altura. E eu espero que nessa discussão, que tudo indica, chegará até o parlamento nos próximos dias, que vai definir, aí sim, o valor do novo auxílio emergencial, que essa casa, mais uma vez, possa protagonizar o debate para não deixar os mais vulneráveis de fora. O ministro Paulo Guedes está tentando que os beneficiários do Bolsa Família não sejam contemplados, ele que por mais de uma vez mostrou a sua fúria contra os mais pobres desse país e que agora essa casa possa responder à altura, sendo protagonista como foi na concessão do primeiro auxílio emergencial, quando o ministro Paulo Guedes queria pagar a miséria de R$200 para o povo brasileiro. Essa casa foi a responsável por se chegar ao valor de R$600, que nós possamos caminhar em consonância com os anseios do povo brasileiro. Muito obrigado, presidente. Olá, pessoal, aqui é o deputado federal André Janones fazendo um comunicado aqui de última hora acerca do auxílio emergencial, e eu preciso muito da colaboração de vocês para a informação que nós vamos trazer nesse momento. Eu falo ao vivo, hoje dia 23 de fevereiro, aqui de frente ao Congresso Nacional em Brasília. Acaba de ser encerrada a reunião do presidente do Senado com os ministros para discussão acerca de ser pautado a volta do auxílio emergencial nessa semana. E a denúncia grave que eu venho fazer para vocês é da proposta do ministro da Economia, Paulo Guedes, que está vinculando a concessão de um novo auxílio emergencial ao fim dos mínimos que hoje são obrigatórios para serem aplicados na educação e na saúde. Eu vou traduzir para vocês aqui de uma maneira mais direta o que o ministro Paulo Guedes está dizendo. Ele está dizendo o seguinte para o parlamento, para o Congresso Nacional: olha, nós, o governo federal, o Ministério da Economia, nós aprovamos a volta do auxílio emergencial, desde que para isso a gente deixa de investir na saúde e na educação. O ministro Paulo Guedes propõe sucatear, detonar, acabar com a saúde pública no Brasil, acabar com os investimentos em educação para poder conceder a continuidade do pagamento do auxílio emergencial. E sabe o que é o mais grave disso tudo? É que por conta dessa exigência do ministro Paulo Guedes, do governo, líderes do Senado começam a pressionar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que a matéria não seja pautada na próxima quinta-feira, depois de amanhã, dia 25 de fevereiro. Isso significa
significa dizer, pessoal, que agora é oficial. Há sérios riscos de que o auxílio emergencial não volte no Brasil, por conta dessa inconsequência do ministro Paulo Guedes. Se não chegar a um acordo, a votação deve ser adiada. E se continuarmos sem acordo, pode ser que ela não aconteça e assim o auxílio emergencial não volte. Não é possível que nós continuemos aceitando que meia dúzia de engravatados tenham mais poder que um povo. Por isso eu decidi abrir essa live aqui. Eu não ia fazer mais transmissão, mas diante dessa notícia, repito, de última hora, eu fui obrigado a fazer essa live para conclamar vocês, nos 4 cantos do país, a dizer que nós queremos a volta imediata do auxílio emergencial, mas sem e que isso signifique o sucateamento da educação e da saúde pública. Eu já mostrei que tem de onde tirar recurso. Populistas são esses canalhas que entregam mais de R$1 trilhão para os banqueiros enquanto o povo passa fome. Quem quebrou o Brasil não foram os mais pobres. Diziam que a reforma da Previdência ia solucionar, sempre colocando a culpa nos mais pobres. Chega! Não é Bolsa Família que está quebrando esse país. Não são os mais vulneráveis que estão quebrando esse país. Não é o investimento na saúde que está quebrando esse país. Não são os milhões investidos na educação que está quebrando esse país. O que está quebrando esse país é o entreguismo. É entregar o nosso país na mão de banqueiros. Trilhões para os bancos e migalhas para o povo. O que está quebrando esse país é a corrupção, que leva pelos ralos dela bilhões, trilhões todos os anos. Nós não vamos deixar. Eu já apresentei as fontes. Vou encaminhá-las novamente ao ministro Paulo Guedes e faço a ele um apelo. Não mexa nos recursos da educação. Estão querendo, brasileiro que está me assistindo, que você escolha. Vai ter o auxílio emergencial? Então você vai ficar sem escola e sem médico. Você vai morrer sem atendimento, sem um médico para te atender, sem um enfermeiro, sem um pronto-socorro, se quiser o auxílio emergencial. Esse é o preço que o ministro Paulo Guedes está propondo a ser pago pelo auxílio emergencial e nós não vamos permitir. Contem comigo, como um soldado do povo brasileiro aqui, para não permitir que nenhuma injustiça a mais seja cometida nesse país. Compartilhe essa live, mostre a força do povo brasileiro nos 4 cantos desse país, que se Deus quiser, ainda essa semana, nós vamos fazer história e mudar o destino dessa nação. Tamo junto e que Deus nos abençoe. Esse é o meu papel, falar em nome de vocês. A função de um deputado, eu sempre falo isso, é fiscalizar, legislar e representar. E quando eu uso aquela tribuna para falar em nome do povo brasileiro, é isso que eu estou fazendo, representando vocês. Vacinação caminhando, Bolsa Família incluído no novo auxílio emergencial caminhando, e a luta principal e a mais difícil que a gente vai travar agora é para que não fique nos R$250, que a gente consiga aumentar para 300, 400, 500 ou 600, mas que a gente consiga algum tipo de aumento. Valeu, um abraço a vocês, muito obrigado, continuem acompanhando aqui, compartilhando o conteúdo, porque qualquer novidade eu trago para vocês em primeira mão de forma oficial. Um abraço, que Deus nos abençoe.